Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema vai ser RPG. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Castelo Falkenstein. Quem tá ligado no movimento, quem acompanha os nossos vídeos, deve lembrar que um tempinho atrás eu fiz um unboxing para mostrar 2 suplementos do Castelo Falkenstein que eu tinha acabado de receber. E lá eu fiz uma promessa de começar a reparar uma falta grave aqui do canal, que era justamente não ter comentado ainda sobre Castelo Falkenstein, que é um sistema que eu curto pra caramba. Então, demorou, mas estou aqui começando, né, a pagar essa promessa para fazer um resumo, dar uma ideia geral para quem não conhece o sistema do que é o Castelo Falkenstein, né? Qual é o cenário, qual é a pegada mais ou menos do livro. O que não impede, claro, que se vocês quiserem, eu fale mais sobre Castelo Falkenstein. Então, deixem aí nos comentários as suas sugestões, as suas manifestações. Se vocês quiserem que eu comente não só o livro básico, mas todos os suplementos. Eu ainda não li todos, mas enfim, a gente pode ir comentando de um por um. Posso destrinchar o livro também, enfim, me coloco aqui à disposição para falar de Falkenstein, porque realmente é um sistema que eu curto pra caramba, beleza? Mas olha só, antes de eu começar a mostrar aqui um pouquinho do livro pra vocês, algumas coisas pra gente contextualizar que eu acho que são interessantes da gente ter em mente essas informações quando se trata de Castelo Falkenstein. A primeira versão do livro ela foi publicada aqui no Brasil ainda na década de 90 pela Devir. E até hoje eu não sei direito o motivo, mas a Devir não deu continuidade com a linha, ela publicou só o módulo básico. Então a galera comprou, curtiu, mas aí depois queria saber mais sobre o cenário e não tinha esse suporte, né? Alguns dizem também que o jogo não emplacou muito na época, porque tem uma mítica, né, que diz que o Castelo Falkenstein é um jogo à frente do seu tempo. Ele é um RPG da década de 90, mas ele aborda algumas questões em um tipo de cenário, um tipo de jogo que não era muito comum, pelo menos aqui no Brasil na época, né? Então ele é ambientado na era vitoriana, o sistema dele é diferenciado, ele não usa dados, ele usa cartas de baralho, né? Enfim. Mas, querendo ou não, a gente teve a publicação desse primeiro módulo básico aqui, só que a linha não continuou. Aí você corta para 2018, a Retropunk resolve fazer um financiamento coletivo para retomar a publicação de Castelo Falkenstein aqui no Brasil. Eu até tinha a versão original da Devir, né, mas depois acabei me desfazendo do livro, me arrependi, enfim. Mas aí aproveitei o financiamento da Retropunk, que aliás foi o primeiro financiamento que eu participei, para ter de novo esse RPG. E foi um grande sucesso, porque destravou não só o livro básico, mas todos os suplementos. São, salvo engano, 6 suplementos, né, que foram destravados aí na versão física, na versão impressa. E a única coisa que não foi destravada foi alguns detalhes lá, capa dura para os suplementos e o escudo do narrador. Mas o resto, o material base, todo foi destravado e hoje já foi entregue, né? Atrasou um pouco por N questões, mas o que interessa é que foi entregue, beleza? Então olha só, começando a mostrar aqui um pouquinho para vocês, o jogo, né, nessa versão da Retropunk, ele ganhou uma tradução, algumas coisas de diagramação e tal, alguns detalhezinhos diferentes e tudo mais, né? Ficou uma edição muito bonita, inclusive. O Castelo Falkenstein, de uma maneira geral, ele é um livro muito bonito, né? Então, olha só, deixa eu começar aqui a mostrar um pouquinho pra vocês. Ele é todo, tem um cuidado com os detalhes em algumas ilustrações, porque assim, ele é um RPG da década de 90, né? Então, você consegue perceber isso no livro, tanto pela forma como ele é escrito, algumas temáticas, alguma questão de diagramação ali, que é uma coisa mais chapada, não tinha uma viagem como a gente tem hoje em alguns RPGs, assim, que são a própria página é visualmente muito bonita, mas ainda assim ele tem algumas ilustrações muito boas, muito fantásticas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu curto muito esse estilo e ele casa muito bem com a onda do jogo, tá? Qual é a pegada, mais ou menos, do Castelo Falkenstein? Vou tentar aqui fazer o resumo do resumo, né? Porque tem muito material, é um cenário riquíssimo para explorar, né? Mas assim, primeiro, a gente tá, como eu falei, na era vitoriana. Então a gente tem ali 1870, salvo engano, é o ano base do jogo. Já começa alguma coisa diferente, porque quando a gente pensa em era vitoriana, pelo menos eu, a gente já pensa direto em Inglaterra, né? Que é como se fosse o centro ali, né? A era vitoriana, inclusive, tem este nome por causa da Rainha Vitória, etc e tal. Só que no Castelo Falkenstein, a gente tem uma mudança de perspectiva nesse sentido. O foco do jogo, o cenário base, continua sendo a Europa, claro, mas a gente vai deslocar ali, ao invés da Inglaterra, para Baviera e para Prússia. A gente não tinha ainda uma Alemanha unificada nessa época. E a pegada do jogo é justamente essa. É uma questão de intriga, espionagem ali entre nações, aventura, capa e espada, né, magia e, por incrível que pareça, etiqueta. Sim, a etiqueta, a educação, a fleuma, sei lá, como queiram chamar ali, aquele modus operandi do cidadão vitoriano ali, da dama vitoriana, do cavalheiro vitoriano, é uma parte importante do jogo. E se você souber utilizar isso de uma forma legal, cria situações interessantes, né, do jogo, cria oportunidades de interpretação bem bacana e não deixa de ser extremamente divertido se você encara isso da maneira correta, né, na minha opinião. Que é assim, uma maneira mais leve pra gente se divertir mesmo, pra gente brincar, pra gente tentar falar de uma forma rebuscada e não conseguir e todo mundo dar risada, esse tipo de coisa. Eu considero o Falkenstein um jogo bem leve nesse sentido, mas claro,
Isso aí vai variar de grupo para grupo, né? Se você quiser fazer um jogo mais pesado e tal, tem como. Mas eu não vejo como sendo a proposta do jogo, tá? E outra coisa que é interessante, o Castelo Falkenstein, deixa eu mostrar mais uma ilustração aqui. Ele é um mundo que é povoado por criaturas fantásticas, né? Então, ele vai ser um cenário que vai misturar alguma coisa ali de fantasia medieval, mas na era vitoriana. Ele vai ter aquela pegada, né, do steampunk, do vaporpunk, né, da tecnologia estranha, diferente, né, baseada no vapor, mas muito mais avançada do que ocorreu na vida real, né, para aquele período. E vai ter essa questão do fantástico, do mágico, com as criaturas feéricas. Aqui, na Nova Europa, né, que é o continente, como eles chamam, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem um mapa aqui da Nova Europa, que é quase igual ao mapa real, né? Tem algumas pequenas diferenças, tem um mar interior ali que não tem no nosso mundo, eles vão explicar tudo isso. Porque assim, esse mundo, ele é o que a gente chama de história alternativa. Inclusive o livro vai trazer aqui uma cronologia desde, né, da era pré-histórica até chegar na era vitoriana. Então, de uma certa forma, os seres humanos, eles aprenderam a conviver com essas criaturas feéricas ou criaturas mágicas estranhas desde muito cedo. Os dragões, por exemplo, que tem aqui, estão presentes no cenário do Castelo Falkenstein, mas de uma forma bem diferente, eles são uma evolução dos dinossauros. E isso é explicado no livro. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, olha. Um dia típico de passeio no parque. Então você tem aqui, olha, um dragão, né, os lords dragões, hoje em dia eles são meio que cavalheiros e tal, um garotinho aqui, olha, com um brinquedo steampunk e tal, então tem muito essa pegada, né, e essas ilustrações, como eu falei, eu acho belíssimas. Só que o lance é o seguinte, não é só isso, a gente vai ter aqui dragões, a gente vai ter o que o livro chama de criaturas feéricas, que vão ser não só elfos, mas os anões eram criaturas feéricas que depois abdicaram dessa condição e tal. Tudo isso é explicado no livro. E todo tipo de criatura mágica é considerada criatura feérica. E a gente vai ter aquela ideia ali também presente da corte Cili e da corte Ancili, né? Dos, entre aspas, bons e maus. Mas assim, nada é tão maniqueísta aqui no Castelo Falkenstein, porque tudo tem minúcias, né? E isso é muito bem explicado nos livros, nos suplementos também. Essas histórias todas vão sendo destrinchadas, né? E uma coisa que é legal de comentar é porque, assim, o Castelo Falkenstein e todos os seus suplementos, pelo menos os que eu já li, mas eu acho que isso se mantém pela linha toda, ele tem uma pegada que eu acho muito interessante, que qual é? Ele tem um metajogo, aí tem um metaplot, ele tem um negócio diferente, que é o seguinte. Na verdade, o que acontece? Uma pessoa do nosso mundo, o Thomas Olam, vai parar através de uma confusão mágica lá e tal, na Nova Europa, no mundo do Castelo Falkenstein. E depois de um tempo, quando ele consegue se aclimatar ali, se inserir na sociedade e tudo mais, ele encontra um jeito de mandar informações para o nosso mundo. E essas informações ele manda para um amigo dele aqui na nossa terra, o Mike, que na verdade é o Mike Pondsmith, que é o autor do livro aqui, né? E aí ele começa, a partir dessas informações enviadas pelo Tom Olam, escrever os livros do Castelo Falkenstein. Então todos os livros, na verdade, você pode lê-los de duas formas. Você tem um manual ali de RPG, né, que vai falar das regras, vai falar do cenário e tudo mais, mas ele é como se fosse o relato de aventuras e o relato das explorações do Tom Olam na Nova Europa. Ou seja, é a impressão dele, é ele contando em primeira pessoa tudo o que ele encontrou lá, tudo que ele descobriu, né, todas as surpresas que ele teve, as diferenças entre o mundo da Nova Europa e o nosso mundo. Então, são livros que são muito interessantes de ler. A história, ou as histórias que o Tom Olam conta, enquanto ele vai descrevendo o cenário, são legais. E é como se você estivesse, de fato, lendo um livro, um romance ali, porque tem uma linha narrativa, tem uma historinha ali que ele está contando em cada um dos suplementos. Então, isso é bem legal. E, geralmente, os livros são divididos em duas partes. Uma primeira parte, que seria essa apresentação ali de lore e de cenário, e uma parte de regras, tá? E como é que funciona isso? Por que tem essas regras? Segundo a própria história aqui do Tom Olam, ele era um jogador de RPG. Então depois que ele consegue ali resolver a confusão que estava acontecendo quando ele chegou e tal, e as coisas se acalmam e ele passa a viver uma vida normal na Nova Europa, ele queria voltar a jogar RPG. Então ele com os amigos lá da corte do rei Luís, né, eles criam o que eles chamam lá de grande jogo, né? O Tom Olam consegue convencer a galera a testar um RPG. Só que aí, o primeiro problema que eles tiveram foi justamente a questão dos dados, por isso que o jogo não usa dados. Lá no cenário da Nova Europa, como tem aquele negócio tudo pó de arroz e cavalheiro e narizinha empinada, etc e tal, a galera não curte dados. Dados é coisa da ralé. Então eles queriam jogar cartas. E o Tom teve que inventar um sistema baseado em cartas, porque todo mundo se recusava a jogar dados, né? A galera da alta sociedade se recusava a jogar dados. E o lance do Falkenstein, em termos de sistema, é justamente esse. Você vai usar um baralho normal, eu não vou entrar em detalhes aqui do sistema, né? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Cada naipe do baralho é associado a um tipo de ação. Mental, social, físico, magia. E aí o número da carta, né? E os valete, dame, rei, coringa e tal, cada um deles vai ter uma função e vai somar com as suas habilidades lá. Uma coisa que é diferente também do Falkenstein é que você não vai ter uma ficha propriamente dita, porque o livro vai te instigar
vai te propor a ideia de construir um diário. Então, na verdade, você vai narrar as suas aventuras, assim como o Tom Holland faz, e a partir dessa narrativa, você vai contando quais são as suas características boas, né, e quais são as suas características ruins. E a partir disso, você vai montando a sua ficha, entre aspas, né. Tem umas regrinhas ali e tal, mas basicamente, todas as habilidades que você vai ter, você pode ser fraco, médio, bom, ótimo, excepcional e extraordinário, né? Então tudo isso vai somar, cada conceito desse tem um valor que vai se somar com o valor da carta para você ir suplantando as dificuldades. Isso é o resumo do resumo do resumo das regras, tá? Tem algumas situações com regras especiais, por exemplo, os famosos duelos, né? Você vai ter regras específicas para ele e tal, tudo baseado no uso de cartas de baralho comum, beleza? E deixa eu continuar mostrando aqui um pouquinho para vocês das ilustrações. Olha só, apesar dos dragões serem criaturas bem sociáveis e lords e tal, eles ainda são dragões de alguma forma, tá? Então, não se deixe enganar pela aparência cavalheiresca dos dragões, porque você pode se dar muito mal. E tudo isso, toda essa salada misturada, para mim, deixa um cenário muito mais interessante. Porque você tem magia, você tem dragões, você tem criaturas feéricas, você vai ter todo esse esquema de aventura e de espionagem, que, assim, é aquela pegada... Como o próprio exemplo que o livro dá aqui, sei lá, Prisioneiro de Zenda, aquelas coisas grandiloquentes, cientistas loucos e tal, aquele negócio todo. A questão da tecnologia steampunk, que é baseada basicamente, enfim, que é baseada nos desenhos do Leonardo da Vinci, depois do Júlio Verne e tal. E tem um pouco daquela pegada também de Liga Extraordinária, do Alan Moore. Não o filme, a revista, por favor, tá? Que é justamente isso. Os personagens da literatura vitoriana, eles são personagens reais da Nova Europa. Mas os autores também são. Ou seja, você pode encontrar num baile, que são os grandes eventos sociais, você pode encontrar Sir Arthur Conan Doyle conversando com Sherlock Holmes, Professor Moriarty existe, sei lá, qualquer personagem que você pegue da literatura mundial desse período pode ser inserido no Castelo Falkenstein sem problema nenhum. Vários deles, inclusive, você tem aqui listas de personagens, né, de NPCs pro narrador e tudo mais, o narrador chamado aqui de anfitrião, né, então vários desses personagens já estão presentes lá. Então olha só para mostrar aqui o finalzinho do livro, olha, mais algumas ilustrações, você vai ter as forjas dos anões e tal também aqui, que eles continuam sendo ligados com essa questão de metalurgia, mas aqui mais voltada para a questão da tecnologia, né? Da tecnologia Vaporpunk. E a segunda metade do livro vai ser justamente, olha, o grande jogo com as regras mesmo, propriamente ditas, né? Porque antes disso é só aquela questão do cenário e tal, das aventuras do Tom Holland. E aqui você vai ter tudo que você precisa para criar um personagem, né, com a pegada que o Castelo Falkenstein se propõe. Então, só para dar uma ideia para vocês, aqui você vai ter heróis e vilões, mas não pensa que você vai fazer aquele herói escrotão, aquele anti-herói, não sei o quê, ou aquele vilão sanguinário. Pelo menos, em princípio, não é essa a pegada do jogo. Só para vocês terem uma ideia bem geral, a gente vai ter basicamente 3 tipos de heróis aqui no Castelo Falkenstein. O herói heróico, né, aquele que acredita na honra, todos aqueles valores, etc e tal. O herói trágico, né, que tem um lado sombrio, mas não é aquele assassino psicopata que às vezes faz alguma coisa boa, não. E os heróis imperfeitos, né, que eles pecam em algum ponto no quesito moral, se arrependem muito disso e buscam ali a redenção e tudo mais, mas não tem aquela carnificina ou aquele clima pesado que podem existir em outros jogos, pelo menos não na proposta original. A mesma coisa as heroínas, você vai ter a heroína inocente, a heroína inteligente, a heroína trágica, a heroína arruinada, e mesmo os vilões não são assim tão sem coração, vamos colocar assim, porque a honra, os valores da era vitoriana, conforme postos aqui nos livros e nos suplementos, eles são uma presença muito forte. Então todo mundo tem um certo refino ali que impede de fazer grandes crueldades, ou se por acaso fizer, isso é mal visto por toda a sociedade e isso tem um impacto no jogo também, né? Então mesmo os vilões, olha, vai ter o vilão honrado e o vilão sem honra, mas olha só, o vilão sem honra não tem esses escrúpulos, tortura ou mata o herói indefeso, toma liberdades e não se importa com os inocentes. Mas ainda assim, ele vai ter um limite, ele vai ter uma linha ali que ele não vai cruzar. E isso é o diferencial do Castelo, um dos diferenciais, né, do Castelo Falkenstein. E aqui, olha, a gente vai ter exemplos de personagens, né, vários tipos de personagens que você pode fazer, porque a gente não vai ter aqui aquela questão de classe. Né? Classe no sentido de D&D da vida, né? Das fantasias medievais. Você vai ter basicamente ali algumas profissões ou alguma coisa ali que vai definir o seu personagem. Então, só para citar alguns, um agente secreto, um anão artesão, um anarquista, um artista, uma cortesã, um cientista louco, um aventureiro, explorador, detetive consultor, né? O famoso Sherlock Holmes, né? Um escritor, né? Um jornalista,
um Lorde Dragão, um Lorde Feérico, né? Eles estão presentes na sociedade, como eu falei. Então, assim, tem vários tipos de personagens diferentes, interessantes, e é um jogo que, se você não conhece ainda, eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena dar uma chance. É um cenário, como eu falei, riquíssimo, tem diversos tipos de história, né, para você explorar aqui, e com essa pegada diferente, com essa pegada da Era Vitoriana, mas com essa mistura de fantasia medieval, né? Então, só para dar uma ideia bem geral, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês sobre o Castelo Falkenstein. Claro, de novo, me coloco à disposição para falar mais e muito mais sobre o Castelo Falkenstein, caso seja do interesse de vocês, é só deixar aí nos comentários as sugestões, beleza? Vou ficando por aqui. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu comentário, seu like, seu dislike, né? Não deixe de conferir as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.